Oração, ação, estamos juntos de novo. Muito bom nos encontrarmos, nos reencontrarmos. A disciplina, o hábito, a convivência, a persistência são chaves fundamentais de todas as conquistas. Por isso saudamos a persistência, a determinação, a disciplina e a amizade de cada um de vocês. Muito bom, muito obrigado. Ótima noite para todos nós. Hoje estamos estudando a interessantíssima questão dos animais. É o item Os Animais e o Homem, do capítulo 11, que fala sobre os três reinos, o mineral, o vegetal e o animal, e o quarto reino, que é o hominal, dos seres humanos. Então vamos para as perguntas 594, 594A e 596. Examinando hoje a questão da linguagem dos animais. Vamos ver o que os espíritos falam sobre a linguagem dos animais, a comunicação dos animais. Lembremos que o Livro dos Espíritos data de 150 anos atrás, quando importantes descobertas a respeito desse tema não tinham sido feitas, onde as revelações dos espíritos a respeito da comunicação dos animais eram absolutamente inusitadas, revolucionárias. Vamos lá? Questão número 594, Kardec pergunta assim: os animais possuem algum tipo de linguagem? E a resposta vem assim: se você se refere a uma linguagem formada por palavras e sílabas, não. Entretanto, eles possuem um meio de se comunicarem entre si. Os animais dizem uns aos outros muito mais coisas do que se pode imaginar. Mas a sua linguagem e as suas ideias são limitadas às suas necessidades. Nem poderia ser diferente. Já é assim entre os homens, necessariamente seria assim com os animais. A linguagem dos seres, os seres possuem palavras para aquelas experiências que cabem no seu estágio evolutivo, no seu estágio de percepção. Não podemos ter, por exemplo, uma palavra ou para uma cor que nós não experimentamos, para um sabor, para uma experiência. Toda a nossa linguagem é relativa àquilo que nós experimentamos. Não poderia ser de outra forma, não é? Questão 594A, Kardec pergunta assim: os animais que não possuem voz também não possuem linguagem? E a resposta é a seguinte: eles se entendem por outros meios, que não o da voz, é claro. Será que os homens só possuem as palavras para se comunicarem? Vejam, como eu disse, essas ideias são revolucionárias para a época. Hoje nós sabemos que existem expressões do rosto, uma linguagem do corpo
uma linguagem gestual. Há muitas formas dos homens se comunicarem e, dentro dos limites próprios, as ideias e as necessidades dos animais, eles também se expressam para além da linguagem sonora, para além das, por uma comparação, para além das palavras dos animais, que são apenas sons, através dos quais, porém, eles expressam muito mais ideias do que nós supomos. Eles também têm os gestos, eles também têm as expressões faciais, eles também têm a linguagem do corpo. Nem poderia deixar de ser diferente. Nem poderia ser diferente. Perguntam os espíritos: vocês não observam os mudos? Os animais, quando se relacionam, têm meios de prevenir e de exprimir as suas sensações. Os peixes não se entendem por si? Portanto, o homem não possui o privilégio exclusivo da linguagem. Enquanto a dos animais é instintiva e limitada ao círculo de suas necessidades e ideias, a linguagem do homem pode ser aperfeiçoada e serve para representar todas as manifestações da sua inteligência e da sua vivência. É assim que todas as línguas de todas as nações são vivas, vão criando novos significados para as antigas palavras, vão criando mesmo novas palavras. A ciência faz isso, a filosofia, a religião. E mesmo o senso comum cria novas palavras e dá significados diferentes para as palavras antigas, conforme a necessidade de cada coletividade. Kardec faz o seguinte comentário a essa altura: os peixes que migram em massa e as andorinhas que obedecem ao guia que as conduz devem ter meios de se comunicar e de se entender e de se corrigir. É possível que as aves disponham de uma visão mais penetrante que lhes permita distinguir os sinais que façam entre si. Pode ser também que a água seja um veículo que transmita aos peixes certas vibrações. Isso ficou muito claro na linguagem das baleias e dos golfinhos. Pesquisas maiores poderão sim revelar que os próprios peixes, os tubarões, que os diversos seres do mar e da água e dos rios possuem também as suas próprias formas de vibrar e de se comunicar. Termina Kardec as suas observações dizendo o seguinte: seja como for, é incontestável que os animais possuem meios de se entender, assim como todos os animais privados da voz e que realizam trabalhos em comum, tipicamente os animais de rebanho. Diante disso, devemos nos admirar que os espíritos possam comunicar-se entre si sem o auxílio da palavra articulada, da palavra sonora. Será que é uma surpresa se os animais se comunicam, que os espíritos
possam também se comunicar? Claro que não. Pergunta Kardec na 596. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem dos homens? E por que essa aptidão é mais comum entre as aves do que entre os macacos, por exemplo, cuja conformação física é mais parecida com a do homem? E a resposta informa o seguinte: é devido à conformação particular que as aves possuem nos órgãos vocais, reforçado pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Muito interessante, muito lógico que assim seja, que assim tenha sido informado para todos nós. Impossível dois seres não possuírem suas próprias formas de comunicação. Pesquisas apuradas dizem que os próprios vegetais têm meios de se comunicarem entre si. Muitas surpresas descobrirá todo aquele que se dedicar com lógica, com persistência, à comunicação das criaturas não humanas. Precisa ser assim. A relação, mesmo sendo limitada pela própria natureza, pela própria inteligência das criaturas, por assim dizer, inferiores, a comunicação precisa acontecer entre seres da mesma espécie, até porque é um instrumento fabuloso de desenvolvimento, de aprimoramento das criaturas. Entre as próprias espécies animais e os homens, existe também formas de comunicação. Mesmo que condicionadas, mesmo que por imitação, é notável como nas experiências de adestramento, notadamente de cachorros, de cavalos, fique tão explícita a comunicação entre homens e animais. É tudo uma questão de estímulo, de persistência, de carinho, para que essa comunicação seja percebida e estudada pelos homens e estabelecida entre os homens e os animais. É dessa forma que os cuidados, a estimulação, a inteligência é desenvolvida entre seres tão diversos e de uma forma tão intensa. Muito legal. Temos outros aspectos da relação dos animais e estudaremos na sequência a questão da liberdade. Como se pode conceber a liberdade no reino animal? Esse vai ser o nosso próximo tema. Vamos então saudar os amigos que estão conosco nesses estudos e fazer
uma mobilização de energia, uma geração de luz, um estímulo, um encorajamento, um impulso afetivo para os nossos irmãos em geral do reino animal, mas em particular os animais das áreas de sofrimento, como as regiões de guerra e as regiões de desastres climáticos em especial, que tanto vitimizam as criaturas animais, a começar por insetos, animais que vivem na terra, atingindo também animais domésticos, animais selvagens, que precisam todos eles da interação, da proteção, do fortalecimento que as nossas orações podem dar a todos eles para que resistam, para que tirem o melhor da experiência que estão vivendo. Muito bem. Saudando então Emir Cajazeira, Mônica Silva, que sempre lembra de amigos encarnados e desencarnados, que sempre vibra pela paz mundial e pelas vítimas do Rio Grande do Sul, como fizemos aqui. Saudando Gugu Souza, que sempre expressa sua gratidão a todos os amigos que estão aqui reunidos. Eliana Lauri, Enir Cajazeira, Andréa Santos e Sayonara Angélica, todos dando uns aos outros a nossa saudação, o nosso boa noite, exprimindo a nossa alegria por estarmos estudando a vida, a nós mesmos, em profundidade, nos estimulando a prática da amizade, da fraternidade, da solidariedade entre nós. Muito feliz, muito bom estarmos juntos. Saudamos então e estimulamos aqueles que quiserem e puderem a estar conosco no dia de amanhã, onde daremos a continuidade ao estudo do reino animal e da relação com os seres humanos a partir do ponto de vista espiritual. Convite imperdível para todos nós. Todos aqueles que amamos os animais, mas mesmo aqueles que têm uma convivência mais seca, mais utilitarista, todos nós precisamos avançar para a compreensão do reino animal, dos animais, porque eles são nossos colegas, nossos irmãos de criação. Merecem todo o nosso zelo, todo o nosso carinho. Que assim seja. Um grande abraço a todos e até amanhã na continuidade dos nossos estudos. Estimulamos por fim que compartilhemos essas perguntas, esse estudo para a compreensão de tudo que nos cerca. Reforçando então a emissão de luz que pudermos fazer da nossa fraternidade com os animais nesses nossos estudos e o transbordamento dessa fraternidade a todos os nossos irmãos animais desse nosso mundo, com especial atenção para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que perderam a vida, para o princípio espiritual daqueles animais que perderam a vida, para o princípio espiritual daqueles que não perderam a vida, mas que ficaram traumatizados com a dor vivida, que todos eles, com todos os seres humanos que deles se acercam,
possam aproveitar a melhor experiência, irmanar-se, confraternizar-se com mais intensidade, porque essa confraternização é sem dúvida um maravilhoso exercício para o amor. Muito gratos, até amanhã. Compartilhem se vocês entenderem que pode ser útil. Até!